Você pode se sentar no seu lugar, já sentou, na verdade, mas estamos vindo de uma semana muito difícil, não é? Estamos vindo de uma semana desafiadora, de um fim de semana desafiador. Estamos vindo de um momento de muitos ruídos no nosso coração e na nossa mente. Você concorda comigo? Eu queria muito que você me respondesse nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você não está, querido? Você não está vindo uma semana difícil, não? Que semana, que dias desafiadores que nós temos vivido. E o Espírito Santo, Ele nunca nos deixa, nunca nos abandona, mas é verdade que a nossa alma, muitas vezes, ela é influenciada por inúmeras coisas que acontecem no nosso dia, inúmeras coisas que acontecem no mundo, inúmeras notícias que nós recebemos. É inevitável que a nossa alma seja afetada por muitas coisas, mas isso que nós cantamos aqui hoje é uma realidade que deve ser profética sobre o nosso coração e sobre a nossa vida. Quando Jesus, tomar sempre o lugar e permanecer nesse lugar de centro na nossa vida e for a nossa real canção, nós sempre vamos ter uma força, mesmo em meio a situações mais adversas que nós estivermos passando. Nós sempre vamos conseguir discernir, entender alguns propósitos de Deus e algumas coisas que Deus quer nos mostrar. E eu pedi muito para Deus, para que Ele trouxesse uma palavra no meu coração específica para esse tempo que nós estamos vivendo. Eu pedi muito para Deus, para Ele realmente trazer a nós, uma voz de direção, uma voz que nos aponte para os próximos tempos, porque o futuro, querido, ele existe, o futuro é glorioso para aqueles que creem em Deus. Como nós vimos na palavra, nesse domingo, o futuro é glorioso para aqueles que creem em Deus. Quer dizer que tudo vai ser sempre bom? Não, mas existe um futuro de glória, existe um futuro preparado para a igreja verdadeira de Cristo nessa terra. São as promessas da própria palavra de Deus que dizem isso. E eu pedi muito ao Senhor para que me trouxesse uma direção, e o Senhor me deu essa palavra que eu quero hoje compartilhar com vocês, porque em muitos momentos da história, coisas aconteceram que abalaram o povo de Deus. Coisas aconteceram que abalaram mentes, abalou coração, abalaram planos do povo de Deus. Coisas aconteceram que tiraram a gente do trilho. Sabe por quê, queridos? Porque a gente faz muito plano, mas deixa eu te falar algo. Os planos do Senhor são perfeitos. Os planos do Senhor são maravilhosos. A gente acha que a gente sabe, as matérias que nós precisamos cursar, mas o Espírito Santo, ele sabe exatamente onde ele precisa nos posicionar para que ele alcance conosco alguns propósitos que jamais seriam alcançados de outra maneira. No decorrer do tempo, nós podemos perceber isso na nossa vida, podemos perceber isso na sociedade, podemos perceber isso na vida da igreja, no mundo, que algumas circunstâncias que ocorrem impulsionam a igreja para ser uma igreja mais fervorosa, ser uma igreja que ocupa o seu papel, que desempenha o seu papel. E o Espírito Santo trouxe para mim uma história que foi quando o povo de Deus, depois que o povo ficou 70 anos exilado lá na Babilônia, muitas coisas aconteceram terríveis. O povo de Deus foi escravizado, o povo de Deus ficou naquele lugar onde o templo ali foi destruído, onde a sua vida, de alguma forma, os seus planos, os seus sonhos, talvez foram afogados. Durante 70 anos, o povo de Deus, querido, ficou nesse ambiente de exílio na Babilônia. Durante 70 anos, mas eu não quero falar do tempo de exílio, não. Eu quero falar do tempo em que o povo saiu do exílio. Eu quero falar do tempo em que o povo foi posicionado de novo num lugar de construção. Eu quero falar quando Deus tira a gente de um ambiente e nos posiciona como igreja num lugar para que a gente possa construir algo. E foi essa palavra que o Senhor trouxe no meu coração, sabe? Eu tenho para a igreja de Cristo, para esse tempo, uma posição, um posicionamento, um lugar de construção. A igreja precisa entender aonde ela deve estar posicionada a partir de agora, o que deve ser repensado, o que deve ser reanalisado, o que deve ser reposicionado. Querido, porque nós temos aquilo de mais precioso, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos uma palavra digna de confiança. Nós temos uma palavra que transforma reinos, que transforma realidades, que transforma sociedades.
A palavra de Deus é poderosa para transformar qualquer coisa. O Espírito Santo que está dentro de nós é poderoso para mudar qualquer circunstância e nos dar a possibilidade de construir algo grandioso e sobrenatural. O Espírito Santo, ele quer nos posicionar num lugar de reconstrução. Num lugar de reconstrução. E a mensagem de hoje é intitulada: Sequem as lágrimas e toquem as trombetas. Sequem as lágrimas e toquem as trombetas. Amém? Muitas vezes nós vamos ter que pedir isso para o Senhor nesse tempo. Senhor, como é que eu toco a trombeta? Como é que eu tenho esse discernimento? Como é que eu tenho essa revelação? E eu creio que hoje o Senhor vai dar parte dessa revelação para você. Queria que nós acompanhássemos e lêssemos lá no livro de Ageu. Nós vamos no capítulo 2, versículo de 1 a 9. Ageu 2, 1 a 9. E diz assim: no dia 21 do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo o seguinte: quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora? Você pode repetir essa pergunta comigo, querido? Comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem. Ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a glória do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Amém? Veja bem o que está acontecendo aqui. Nesse momento, o profeta Ageu, essa história, né, ela está dividida da reconstrução aí em algumas partes. Essa primeira parte que nós estamos lendo de Ageu, o profeta Ageu vem e profetiza, porque a primeira parte dos israelitas voltam do exílio e são posicionados ali naquela terra. Mas o que acontece, queridos? Esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, esse povo de Deus, essas famílias, estavam extremamente cansadas de tudo que eles tinham vivido durante os 70 anos. Eles estavam desgastados de todo momento, de todo o tempo do exílio. Eles estavam, em certo ponto, desanimados, porque eles encontram um lugar totalmente, que eles têm que reconstruir todas as coisas. E, sinceramente, eu acho que aquele povo, naquele momento, pensou assim: quer saber de uma coisa? Eu estou cansado. Eu estou cansado de lutar contra o sistema. Eu estou cansado de lutar contra os reis desse mundo. Eu estou cansado de lutar contra um sistema maligno. Quer saber de uma coisa? Eu vou construir minha casa. Eu vou, me fechar com a minha família. Eu vou pensar na minha casa. Eu vou pensar em mim mesmo. E talvez era essa a posição daquele povo. E eu estou fazendo aqui uma analogia com muitas vezes o que nós temos vivido hoje. Um povo desencorajado e um povo distraído. Porque 70 anos, queridos, foi muita luta. Quantas vezes nós não nos sentimos cansados e desgastados de tentar implantar um reino num sistema falido? De tentar implantar princípios de Deus no coração e na mente de pessoas, que estão totalmente entregues ao príncipe desse século. Quantas vezes nós cansamos, de exercer uma força, e quantas vezes muitos de nós não pensamos assim: quer saber? Deixa para alguns fazerem essa obra. Sempre vai se levantar alguém disposto, a transformar o mundo. Eu estou cansado. Eu vou construir a minha casa, eu vou colocar a minha família dentro dela e eu vou viver um tempo de descanso.
Distração. O povo estava desse jeito. O povo estava voltando ali daquele sofrimento. E tem um detalhe. O que acontece é que o profeta Ageu está virando para esse povo e falando assim: olha, eu quero que vocês reconstruam um templo. O templo havia sido destruído e era um templo glorioso. Um templo, querido, que gastou muito dinheiro para construir. O povo se empenhou, principalmente os mais velhos, né? Alguns já tinham morrido, mas outros chegaram ali, tinham visto esse templo construído. Eles viram tanto de tempo que demorou para construir o templo. Eles viram o tanto de dinheiro, de recursos, o tanto de esforço que foi levado para construir, para depois verem tudo ser destruído assim. Pensa, se coloca no lugar desse povo. Eles estavam desanimados de construir tudo de novo. Eles estavam desanimados. E aí o profeta ainda faz a pergunta: o que vocês estão vendo aqui não é pequeno demais perto daquilo, da grandiosidade, do templo majestoso que vocês viram que estava construído? Isso aqui não é muito pequeno? Primeiro ele faz essa pergunta para o povo, mas depois o profeta vem com uma palavra certeira e ele fala: eu quero que vocês tenham coragem. Coragem para se posicionar num lugar de reconstrução. Coragem. O problema é dinheiro. Vocês acham que gastou muito dinheiro para construir aquele mega templo? Olha o que diz no texto: eu sou o dono da prata e do ouro. E a história conta que durante todo o período de reconstrução, Deus tocou na vida de governantes ímpios para apoiar a construção do templo de todas as formas. Queridos, Deus tinha um favor tão grande sobre a vida do povo de Deus, que Ele moveu o coração de reis, de pessoas que não tinham aquele DNA, mas que cooperaram, mas que se envolveram. A história conta que recursos vieram, que líderes poderosos foram estabelecidos, que Deus levantou um povo corajoso e que as coisas aconteceram de uma forma sobrenatural. Demorou um certo tempo, mas as coisas aconteceram. Sabe por quê? Porque o lugar de reconstrução demanda de nós paciência, coragem, posicionamento e talvez um certo tempo. Mas Deus não falha. Deus não falha. Deus não falha. Então, queridos, o que acontece? Eles se encontravam distraídos e se encontravam desencorajados. Muitos também tinham ficado para trás, né? E o profeta fala assim, reúna suas forças e lute. E hoje o Espírito Santo fala com você: reúna as suas forças, porque eu quero um povo posicionado para lutar. Amém. Reúna as forças que restaram, enxugue as suas lágrimas, porque eu quero que você toque uma trombeta de um templo glorioso que está por vir. Amém. Mas foi um processo, sabe? A reconstrução. E aqui nós estamos falando só do início. Depois passou por Esdras. Depois passou ali, né, pelo livro de Neemias, que nós podemos acompanhar. E depois, eu acho que são livros maravilhosos para a gente ler nesse tempo. Maravilhosos para a gente ler. Se você quer uma indicação, comece a ler por Esdras, depois Crônicas, né, depois vai. Mas Esdras e Neemias especificamente, que fala sobre esse tempo de reconstrução e tudo que Deus falou com aquele povo. Parece que são palavras diretamente que podem ser ministradas hoje no nosso coração. Coragem. Reúna suas forças e lute. Agora, queridos, hoje nós estamos vivendo um tempo em que alguns estão desesperançosos, com medo do futuro, ansiosos pelo que virá. Talvez cansados de lutar contra um sistema falido e muito bruto, né, gente? Muito pesado. Talvez muitos estão cansados disso. Mas eu creio que outras palavras como essa surgirão pela igreja brasileira, porque Deus quer um povo posicionado. Deus quer que a gente repense o que tem que repensar. Deus quer que a gente tenha humildade para reconstruir o que precisa ser reconstruído na nossa cultura, na nossa vida, no nosso caminhar. Mas Ele quer um povo posicionado, humilde, mas poderoso. Um povo trocando trombetas espirituais e falando: veio luta, mas eu estou de pé. Eu creio no que Deus fará no nosso país. Queridos, são tantas profecias sobre o Brasil. São tantas palavras de que o Brasil seria um celeiro para as nações, um celeiro de missionários, um celeiro, sabe? Eu não tenho, uma expectativa talvez, mediante as profecias bíblicas, que esse mundo vai ficar maravilhosamente bacana, não é verdade?
Mas eu tenho convicção pelas profecias bíblicas que o Espírito Santo vai usar uma igreja gloriosa que se posiciona, uma igreja enraizada, uma igreja alicerçada, uma igreja forte, uma igreja que aprendeu a tocar trombetas espirituais. Deixa eu te falar uma coisa, nós temos que entender isso na nossa mente. É maravilhoso como que as trombetas eram tocadas no tempo do Antigo Testamento, né? Quando as muralhas de Jericó foram cercadas e depois elas caíram, Deus deu ordens para o seu povo tocar trombetas num determinado momento, que foi o momento exato que as muralhas caíram. Tocar trombetas, queridos, quer dizer que nós precisamos abrir a nossa boca e nos posicionar com uma postura espiritual, cheios, né, das armaduras de Deus. É algo profético, mas é algo profundo também. É algo profético, mas é algo que tem que partir de uma consolidação no nosso coração, de uma estruturação de homens e mulheres que estão decididos a se posicionar, aprender a palavra de Deus, serem radicais e profundos na palavra de Deus, serem radicais e profundos na intercessão. Queridos, quantos homens ou mulheres de Deus têm se levantado com o ministério da intercessão hoje no Brasil? É a coisa mais rara da gente ver. Pessoas dispostas a interceder pela nação. Pessoas dispostas a se colocar na brecha pela nação. Quantas pessoas comparecem aqui quando nós fazemos um movimento de intercessão e oração? A palavra de Deus para o nosso povo, para a nossa nação, se posicione. Não adianta a gente falar bonito, a gente tem que viver uma vida espiritual profunda. A gente tem que viver uma vida espiritual de busca. Nós temos que ter o Espírito Santo firmado dentro de nós, porque se isso não acontecer, queridos, nós não vamos permanecer, nós não vamos conseguir. Nós precisamos de firmeza nos princípios para que ventos de doutrinas erradas não nos derrubem, não nos abalem, não nos balancem. E isso é muito profundo, isso é muito sobrenatural. E Deus está fazendo isso e quer fazer ainda mais com a igreja brasileira, com a gente aqui como igreja de Cristo. E Deus diz hoje para nós, querido, não é hora de medo, não é hora de distração, é hora de vocês reunirem as forças que vocês têm, entender o que está em vocês e lutar. Lutar pelos nossos valores, lutar pelos nossos princípios, lutar por aquilo que Deus falou que aconteceria, que seria realidade no meio da igreja de Cristo. Lutar é estar dispostos, espiritualmente vibrantes, apesar de uma decepção grande que pode ter havido hoje na nossa vida e pode continuar acontecendo em outros momentos da nossa vida. Porque momentos difíceis vão acontecer, queridos, mas é só aqueles que são cheios do Espírito Santo e se alimentam constantemente dele que vão conseguir permanecer vibrantes e tocando trombetas, mesmo diante de situações que parecem nada. Porque aqui no texto que nós lemos, Ageu pediu para que eles se posicionassem. E naquela frase que eu pedi para vocês repetirem comigo, fala assim: comparado com ele, com o templo antigo, é como nada o que vocês estão vendo agora. O que eles estavam vendo era nada, querido, era nada. Era nada. Mas Ageu, o profeta, ele queria que aqueles homens e mulheres, aquelas famílias, aquele povo se posicionasse. Deixa eu te falar uma coisa. O passado e o futuro têm algo em comum. Ambos são uma ficção. O que eu quero dizer com isso? O passado já ficou lá atrás, querido. Ai, meu Deus, como era bom a época que eu vivia isso, que eu vivia aquilo. Quem vive de passado é museu. Nós não vivemos de passado, de glórias do passado. Assim como a gente não vive da comida que nós comemos ontem, nós não vivemos de coisas que nós vivemos um tempo atrás, que foi maravilhoso, glorioso. Nós vivemos no século 21, nós vivemos nesse tempo, nós vivemos no ano de 2022. E é hoje e agora que nós precisamos começar a nos posicionar e fazer o que nós temos que fazer. É agora. É hoje. E é por isso que eu disse, o passado e o futuro têm algo em comum, eles são de certa maneira uma ficção. Por quê? Porque se a gente só ficar preso nas glórias do passado, nós não vamos nos movimentar como Deus quer no presente. Se a gente ficar somente apontando, no futuro algo vai acontecer, quando tivermos um governo assim, quando tivermos, num ponto assim da nossa vida, quando a minha vida financeira estiver boa, quando a minha família atingir esse patamar, quando os meus filhos estiverem nessa estatura, aí eu vou me entregar e vou viver para Cristo.
Quando eu terminar a minha faculdade, não é amanhã, querida, é agora. O que Deus quer conosco é hoje, é agora. E o Espírito Santo e Jesus e Deus quer que nós entendamos isso hoje. Hoje, para que a gente possa se posicionar. E eu quero seguir, porque o primeiro ponto é essa palavra do profeta Ageu, né, para esse povo. E o segundo texto que eu quero ler está lá em Esdras 3:10. Esse texto é incrível e eu queria que você olhasse com olhos espirituais para ele, porque faz parte, né, da primeira fase aí da reconstrução. Olha o que diz aí. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filho de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ação de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Cantaram responsivamente ao Senhor. O que é responsivamente? É com expressão, querido. É demonstrando aquilo que o Senhor, né, tinha ordenado ali para eles. Assim eles fizeram. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. Todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes de família mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em voz alta quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som de choro, porque o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Engraçado. Foi lançado o alicerce ali do templo. E a Bíblia está dizendo aqui que uns choravam de tristeza e uns gritavam de alegria. Sobre o mesmo aspecto, sobre a mesma situação, uns choravam e outros riam. Uns se entristeciam e os outros estavam em júbilo. Sabe qual que é a diferença, queridos? Muitas vezes não é aquilo que nós estamos vivendo, é o nível daquilo que tem sido canção dentro de nós, assim como nós cantamos aqui. Diante da mesma situação, a Bíblia fala que uns sorriram e outros choraram. Uns se desesperaram e outros se alegraram, porque algo estava começando a acontecer. Diante da mesma situação, diante de uma situação de luta, de dificuldade, como nós estamos vivendo hoje no nosso país, qual é a nossa postura? E eu não estou falando sobre esse mimimi gospel, gente. Porque nós podemos nos entristecer. Nós podemos, nos posicionar enquanto cristãos, conforme os nossos valores. Nós podemos. E muitas vezes aqueles que falam bonitinho não têm vida com Deus. Não têm frutos com Deus. Não têm posicionamento com Deus. Nós podemos sim nos posicionar. Mas o que eu estou falando aqui, queridos, é de uma posição espiritual diante da situação que tem ocorrido. É uma posição, espiritual de nos manter e falar: Senhor, nós vamos tocar a trombeta. Aconteceu uma situação difícil, mas vamos ver o que o Senhor tem para nós. Vamos entender o que o Senhor tem para nós. Nós vamos fazer júbilo, porque essa foi a palavra profética para aquele povo. Vocês têm que celebrar. Reúnam instrumentos, trombetas, reúnam tudo que vocês têm. Louvem verdadeiramente ao Senhor. Essa foi a palavra para aquele povo. Mas a Bíblia fala que enquanto uns sorriam, outros choravam. Enquanto uns se posicionavam para a vitória, outros se entristeciam. E isso não acontece só aqui não, gente. Quando eles foram espiar a terra prometida, muitos chegaram e trouxeram relatórios negativos, e outros, cheios de fé, empoderados pelo Espírito Santo, falaram: a gente nunca viu uma terra como essa. A gente nunca viu, isso que o Senhor tem colocado diante de nós. Nós vamos avançar. Se o Senhor estiver conosco, nós vamos conquistar. E eu vou chegar onde eu quero, porque eu ainda não cheguei, não. Ainda não cheguei. Isso aqui é só um alicerce para a gente entender. A Bíblia fala que o som era tão grande que não conseguia se distinguir entre o som de alegria e tristeza. E eu quero te perguntar uma coisa. Você já ficou no meio de dois ruídos ao ponto de você ficar perdido? Você ficou já no meio de tantos ruídos, de tanta informação, de tanta coisa que você ficou perdido? É isso que estava acontecendo aqui. Era tanto barulho que não sabia mais quem estava rindo, quem estava chorando. O barulho era tanto, Muitas vezes nós ficamos no meio desses ruídos em situações que ocorrem na nossa vida. Você pode expandir isso aqui que eu estou falando para tudo, viu? Eu estou trazendo esse momento porque está muito recente isso tudo que nós estamos vivendo no nosso país.
Mas a gente pode levar essa realidade para qualquer área da nossa vida, para qualquer situação que a gente viva, que a gente venha viver, né? Então, isso que aconteceu, querido, foi motivo de tristeza. Isso que aconteceu conosco aqui no nosso país, né, que tem acontecido, pode ser motivo de grande tristeza ou de grande força para que a gente realize o que Deus tem para a nova etapa que nós precisamos marchar como igreja. E nós precisamos definir entre esses dois caminhos qual que nós vamos tomar como igreja de Cristo. Em alguns momentos, o desapontamento afoga a nossa fé. Em alguns momentos, o desapontamento afoga a nossa fé. Como eu disse, nós precisamos saber equilibrar isso no nosso coração. E eu senti muito forte, né, que muitas pessoas estavam muito entristecidas. Né? Algumas pessoas me mandaram mensagem essa semana, mensagem nas redes sociais, falaram, pastora, e agora o que vai ser de nós? Pastora, como que vai ser o Brasil daqui para frente? Como que vai ser os próximos anos? Tantas coisas acontecendo. E é legítimo, às vezes, um sentimento de tristeza, mas hoje eu estou te encorajando, querido. Levante-se e toque a trombeta e creia no que Deus vai fazer no nosso meio, na nossa vida, na nossa igreja local. Creia no que Deus vai usar a igreja de Cristo para construir no Brasil daqui por diante. Precisamos ser fortes em estações que parecem nada. Que parece que a gente voltou do zero. Esse povo estava assim, eles tinham voltado no zero. Você já sentiu essa sensação? Poxa, mas nós estamos voltando no zero. Parece que tudo que nós construímos, nós estamos voltando no zero. No nosso país, na minha família, na minha casa. Eu tive uma perda muito grande. Parece que eu estou voltando a estaca zero. Mas o Espírito Santo está falando, não, eu sou o dono da prata e do ouro. Você está achando que foi muito trabalho construir o que você já construiu até aqui? Mas eu estou te dizendo, eu vou prover. Se Deus pudesse ser mais claro ainda, Ele ia falar, eu vou mover governantes, eu vou mover pessoas, eu vou mover tudo ao seu redor. Porque à medida que nós nos revestimos, querido, dessa trombeta que deve ser tocada nesse tempo, para as estações que Deus coloca diante de nós, parece que nós começamos a atrair o favor de Deus no sentido de estar posicionado aonde Deus quer, da forma que Deus quer. E Deus começa a derramar favor, porque é isso que aconteceu com esse povo. Existia uma palavra profética sobre eles e o favor foi sendo construído, governantes sendo mobilizados, líderes sendo levantados. E Deus foi fazendo isso, Deus foi construindo, o favor de Deus foi atraído para o coração e para a vida e para a prática, para aquele povo. Seja forte, seja ousado. E diga hoje para o inimigo, não será como foi, será muito maior e muito melhor. Será muito maior e muito melhor. E sabe o que a história conta, querido? Só para concluir essa parte aí, esse contexto. A história conta que os mais velhos acabaram se afastando um pouco dessa obra de construção. E pelos próximos 16 anos, Deus levantou os jovens, até 25 anos, para construir o grande templo, para fazer o grande mutirão principal para a obra desse novo templo. E não tem nada a ver com a idade, se você tem mais de 25 anos, tem um monte de gente que ficou triste já. Poxa vida, eu tenho mais de 25, então não é comigo essa palavra? Mas sabe de uma coisa? É interessante como que Deus sempre tira do jogo pessoas que não creem. Deus sempre tira do jogo, ó, presta atenção nessa frase. Deus sempre tira do jogo quem não crê. Você lembra naquela guerra que muitos soldados bebiam água com a boca para não largar a espada e outros estavam cansados? E a direção de Deus foi, deixem os que não estão dando conta para lá e vão com poucos, mas vão com aqueles que creem, que querem, que desejam e que vão avançar. A terra prometida foi a mesma coisa. Ah, você tem um relatório negativo? Então faz o seguinte, vocês não vão entrar não. Quem vai entrar é quem tem fé. Deus tira do jogo quem não tem fé. E isso é um desafio demais para a gente, né? Isso é um desafio, Deus tira do jogo quem tem fé. É por isso que nós temos a grande responsabilidade, lembra dessa palavra? De alimentar a fé sobre aquilo que Deus prometeu e o que Deus vai fazer em nosso coração. E eu tenho aprendido isso muito na caminhada cristã. Eu tenho aprendido muito isso. Nós precisamos crer naquilo que Deus disse, querido. Nós precisamos crer naquilo que Deus tem falado, naquilo que Deus vai anunciar a partir de agora, pela boca dos seus profetas, pela boca de homens e mulheres de Deus que têm ouvido a Deus e que vão ministrar um novo caminho. Sabe por quê? Porque profeta, muitas vezes, não é aquele que ministra, tem, às vezes, um dom de palavra de conhecimento.
O profeta também é aquele que aponta o caminho para novos tempos que vão chegar, que fazem a gente enxergar com outros óculos coisas que estão diante de nós. E o Espírito Santo hoje, eu creio que nessa temporada vai usar dos seus profetas, querido, para trazer uma nova etapa para a igreja brasileira. É um absurdo o que está acontecendo, querido. É um absurdo essa censura que está acontecendo. É o fim do mundo essa censura que está acontecendo. Mas eu fico pensando, e se isso dominar nos próximos anos? Nós vamos ficar tão dependentes de um Instagram e de uma rede social para a gente se projetar? Ou nós vamos ser igreja verdadeira no anonimato? Será que nós vamos ter o poder suficiente de Deus para fazer uma revolução sem que ninguém veja? Uma revolução do bem, gente, é lógico. Não estou mandando ninguém sair com espadas e armas por aí. O que eu estou dizendo é, se nós não estou dizendo que isso é correto, que eu estou apoiando isso, é horrível. Mas eu estou levando a gente a pensar que aquilo que Deus tem para a vida da igreja, querido, nós não sabemos, mas nós precisamos nos encher do poder de Deus e crer, para que nós não venhamos a ser excluídos do jogo. A fé é um pré-requisito para a gente não ser excluído daquilo que Deus vai fazer muitas vezes. Porque aqueles que não creem muitas vezes têm que ser posicionados de lado. E eu tenho percebido isso. Numa liderança, numa empresa, numa equipe de liderança, no ministério, onde for, nós temos que ter pessoas que creem, pessoas que se unem, pessoas que vibram, pessoas que sabem, que vestem a camisa, que acreditam no que Deus fará, que estão comprando a ideia e estão indo. Pessoas que não são assim, queridos, muitas vezes, como Deus faz, tem que ser colocadas um pouquinho na posição de aguardar e desenvolver a mesma fé que o outro está tendo. Nós precisamos ter a mesma fé como igreja de Cristo. Nós precisamos crer o que Deus vai fazer. Eu me arrependi tanto em muitos momentos da minha vida onde a minha fé foi limitada em situações que poderiam ter sido mais extremas, mais poderosas. Nessa série, O Poder da Fé que nós fizemos, nós estudamos tanto sobre a fé e eu fiquei lembrando de tantas situações que eu poderia ter agido com mais fé, que eu poderia ter alimentado fé no meu coração e que eu não fiz. Então, nós precisamos entender isso. Muitas vezes Deus tira do jogo pessoas que não têm fé. E isso aconteceu aqui. Esse povo, queridos, os jovens, como eu disse, abaixo de 25 anos, eles foram envolvidos na obra. Mas sabe por quê? Porque eles não estavam comparando com a obra anterior, porque eles não tinham visto. Então, eles achavam maravilhoso aquele alicerce. Sabia que a inocência tem seus benefícios? A pureza tem seus benefícios? A ignorância tem seus benefícios? Nossa, eu vou falar até baixinho, porque a ignorância não seja ignorante, não. Cresça, avance. Mas em alguns pontos, é importante a gente ter essa pureza de Jesus, de uma criança no nosso coração. Porque a gente não sabe o que é impossível, a gente acredita com uma fé como de uma criança, como a palavra diz. Com o comportamento de uma criança, como a palavra de Deus diz. Crendo e caminhando e avançando para aquilo que Deus fará. No próprio domingo, nós estávamos em casa e assim, estávamos conversando, ficamos um pouco assim, atônitos no primeiro momento, mas fomos dormir falando assim, o Senhor vai fazer grandes coisas por nós, o Senhor vai agir na igreja brasileira. Querido, Deus tem falado comigo em todas essas eleições, em todo esse processo, porque tem algumas coisas que Deus quer ministrar à igreja brasileira, para que a gente possa viver, para que a gente possa entrar, para que a gente possa atuar, para que a gente possa construir. Áreas que a gente ainda não entrou, que nós precisamos entrar, que nós precisamos ir de cabeça e colocar os princípios de Deus lá. E é poderoso que esses jovens fizeram uma grande obra, querida. Eu quero, para abreviar um pouco, ler lá para vocês em Neemias 2, 17 e 18. Porque nós lemos Esdras, vimos que alguns se alegraram, outros se entristeceram, que a reação de dois grupos diferentes foram diferentes dentro da mesma situação. Mas logo em seguida, tem um dos livros da Bíblia do Antigo Testamento que eu mais amo, que é o livro de Neemias. Que se eu fosse fazer recortes aqui dos versículos, com certeza não acabava hoje essa mensagem. Mas em Neemias 2, 17 e 18... a palavra de Deus diz assim: então eu lhes disse, quando Neemias tomou posse e falou, eu vou me envolver nessa reconstrução. Vocês estão vendo a situação terrível em que estamos?
Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Para esse bom projeto. Então, como eu disse, Deus usou os profetas, Deus usou Ageu e outros profetas para anunciar para o povo. Depois Deus usou ali no livro de Esdras, né, grandes líderes. Depois nós vamos para Neemias, que veio depois, com mais uma leva do povo de Deus que foi trazido de volta daquele exílio. E Neemias foi poderosamente usado por Deus. Queridos, Neemias se posicionou de uma certa maneira que num determinado momento ele se topou com várias distrações no meio do caminho. As pessoas chamavam ele e falavam: Neemias, para. Ele fala assim: eu estou realizando uma grande obra e eu não posso descer daqui. Eu não posso sair daqui. E sabe, querido, por que eu creio que toda essa palavra é profética? Recapitulando aqui para nós estamos falando de um povo que ficou 70 anos no exílio. Nós estamos falando de um povo que chegou numa terra vazia, que chegou numa terra do nada para reconstruir algo que o Senhor estava falando que seria maior do que o primeiro. E muitos de nós, como homens e mulheres de Deus, temos um cenário de nada diante de nós. E eu quero te perguntar, o que nós vamos fazer com esse cenário? Nós vamos entender que Deus quer fazer tudo nesse cenário de nada? Ou nós vamos ficar paralisados, chorando e, derramando as nossas lágrimas em prantos, porque a gente pensa, é impossível construir isso. Deus está te chamando como um construtor. E deixa eu te falar uma coisa, Deus está chamando a igreja brasileira para entrar em áreas em que a gente não estava inserido antes, querido. Eu creio que Deus está dando uma oportunidade. É incrível como alguns cristãos, nesse tempo de eleição, tantas coisas ficaram claras para nós. Queridos, quando a gente conhece os princípios bíblicos, que a gente sabe aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus fala sobre família, aquilo que Deus fala sobre criação de filhos, aquilo que Deus fala sobre a vida, aquilo que Deus fala sobre crescimento, sobre avanço, a forma como Deus constrói as coisas é muito clara. Quando a gente está na luz da palavra, querido, a gente não é levado por ventos de doutrina, por palavras, doces demais que nos seduzem. Não, nós não somos levados, nós somos enraizados na palavra de Deus. E a gente consegue discernir com os nossos olhos espirituais o que é justo e o que é injusto. O que é bom e o que é ruim. Mas será que nós, como igreja brasileira, não estamos precisando com a nossa vida crescer como pessoas, crescer como cristãos e começar a olhar o campo que nós estamos, que é a sua casa, querida, a sua família, o seu trabalho, o chamado de Deus para a sua vida? Eu quero fazer você pensar em cada um aqui, pensar onde está posicionado hoje. Onde nós estamos posicionados hoje? O que Deus já falou com você, que você seria usado por Deus na nossa sociedade, na nossa nação? Qual é o seu chamado? O que Deus tem para nós? Eu quero dizer para você, vai chegar um momento que você vai achar muito grande isso tudo. E você vai falar assim, mas eu estou parece que diante de nada. E se nós começarmos a chorar nessa hora, querido, se nós começarmos a derramar somente lágrimas e não entender que Deus quer que a gente haja hoje, nós vamos... abrir uma lacuna no tempo que Deus não quer que a gente abra. Deus quer que a gente trabalhe no próximo ano, nos próximos 2 anos e nos próximos 3. Porque a igreja brasileira foi chamada para discipular a nação. Nós somos chamados para discipular esse Brasil, gente. Nós somos chamados para discipular. Nós somos chamados para discipular com os princípios de Deus. E nós temos que ter um plano. Muitas vezes o inimigo tem um plano mais arquitetado do que nós. E nós precisamos ter um plano santo para que a gente possa entrar nas lacunas onde não tem povo de Deus inserido. Nós precisamos empreender nessa nação aqueles que têm uma unção e uma graça para empreendedorismo, para influenciar muitas pessoas. E eu sei que Deus tem levantado pessoas assim, pessoas para se posicionar. Nós precisamos ter um plano, querido. Você tem que ter um plano de prosperidade na sua vida. Mas se você tem a graça e o dom de empreender sobre essa nação, receba esse dom não apenas para isso, mas para abençoar a nação. Um empreendedor influencia muitas pessoas. Uma pessoa que empreende, ela influencia muitas pessoas. Uma pessoa, querido, que está dentro de um hospital, influencia muitas pessoas. Nós precisamos discipular a nação.
Nós não precisamos ser apenas os legaizinhos do pedaço. Os balbacana. Nossa, que crente moderno, descolado. É claro que nós precisamos ser muito sábios e contar com a graça e a unção de Deus. Quantas coisas eu tenho aprendido nesses últimos tempos. Quantas coisas nós precisamos saber dialogar, conversar com as pessoas. Mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, querido. Como é que foi Daniel? Daniel estava numa nação corrupta, mas a Bíblia fala que ele se destacava ali. Ele se destacava em onde ele era colocado, ele se destacava. A nossa igreja tem muitos jovens, e eu quero falar para os jovens aqui. Só não faça uma faculdade se Deus te falar para você não fazer. Se Deus assim, falar claramente para você, eu não tenho esse propósito para você. Do contrário, faça uma faculdade. E se lance, faça rápido, né? O Mateus está falando aqui. E se lance no propósito de Deus para a sua vida. Mas não entre numa faculdade para você ser destruído, querido. Destruído pelas ideologias horrorosas. Eu fiquei 5 anos dentro da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu me formei num dos piores prédios da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu tive os professores mais antiprincípios que eu já vi na minha vida. Oi? Isso. Mais antiprincípios. Na minha sala de aula eu via subindo assim, o aroma de maconha na janela. Quase todo dia que eu ia para a aula era isso, gente. Eu não tenho um amigo, talvez pouco, talvez umas 2 amigas que eu tenho ainda nas minhas redes sociais, que não têm, né, essa direção esquerdista, comunista, sabe, que vão contra os princípios de Deus. A grande massa da faculdade onde eu fiquei 5 anos foi assim, mas eu passei 5 anos ali, queridos, 5 anos, e eu não me corrompi. Você que é jovem, vá para esses ambientes, mas não se corrompa. Você tem que ir cheio de propósito. Então, nesse lugar é o lugar para a gente se encher do Espírito Santo, gente. Nós precisamos parar de distração. A Bíblia fala que esse povo estava distraído e desanimado. O que é distração? A gente fica preocupado com coisa que não é importante. A igreja de Cristo, eu creio que a partir de agora vai começar a focar em coisas que são importantes. O que a gente precisa abraçar? A gente precisa abraçar a ação social. A gente precisa abraçar, sabe, o trabalho social, atender as pessoas, entrar em lugares que a gente não entrava antes. A gente precisa entrar nas escolas. Nós precisamos nos levantar como professores. Se você tem um sonho de ser um professor, você tinha isso no seu coração e falava, mas isso talvez não me dá um retorno que eu precisava. Se você tem uma vocação para isso, querido, faça faculdade e vá lecionar em universidades, vá lecionar em escolas. Nós precisamos encher os ambientes para discipular a nação. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos realmente manifestar esse Deus que existe dentro de nós de uma forma muito, sabe, muito focada nesses próximos tempos. E o Espírito Santo está aqui, né? Está aqui nesse lugar hoje, eu creio. Nesse ambiente, trazendo essa palavra para nós. E da mesma forma que os profetas, tomados do Espírito de Deus, falavam para aquele povo, reconstruam, eu tenho para você uma obra de reconstrução. Deus está falando para mim e para você como igreja brasileira, é tempo de reconstrução, mas entendendo o seu papel. A tua família está uma bagunça, vai para a tua família hoje, mas é agora. Agora discipule os seus filhos. Nós precisamos discipular as crianças, queridos, estamos desesperados por isso. Queremos fazer castelos para as crianças aqui. Queremos atrair as crianças aos montes para esse lugar. Porque nós precisamos evangelizar essa geração. Amém. Nós precisamos cuidar das crianças, cuidar dos jovens. Precisamos influenciar os jovens. Precisamos que se levantem crianças que tenham a doutrina da palavra de Deus e não a doutrina suja desse mundo. Se você tem filhos, eu sei que aqui é maravilhoso, né? Os pais aqui investem na vida dos filhos, trazem, investem, continuem investindo na vida dos seus filhos. Discipule os seus filhos. Discipule. Eu estava conversando com a Poli, ela estava alguns dias de licença, né, Poli? Que a Maria está quase vindo, a pastora Poli. E ela contou que ela, né, estava no banco trabalhando, tirou licença e ficou em casa, e ela estava revisando as lições de casa, né, das meninas. E ela estava me contando que tinha uma lição sobre, né, religião ali, e a parte do cristianismo era um parágrafo, e tinha páginas sobre a religião da Umbanda, né, e Candomblé.
E o pedido da professora era para que as crianças fizessem um trabalho. Você acha que o trabalho era sobre religiões em geral? Era sobre o cristianismo? Não. Era para descobrir ali o que queria dizer cada Exu que estava mencionado ali dentro do livro. Era isso, né? Eu falei certo? Então tinha vários Exus ali. No livro, gente, no livro da escola da criança. E quando a Poli me falou isso, eu fiquei chocada. Eu falei, o que é isso? Ela já mandou uma mensagem para a escola e falou, as meninas não vão fazer esse trabalho, não. Queridos, mas nós precisamos olhar para dentro de casa, para os filhos. Nós precisamos olhar para as crianças. Precisamos, nesse lugar aqui, investir nas crianças. Precisamos levantar centenas de voluntários para abençoar as crianças. Mas não é com uma visão boba, não é um negócio pedagógico. Uma coisa forte, uma coisa bem feita. Sabe? Não estou falando que não é maravilhoso nosso ministério infantil, mas daqui para frente nós temos sonhado com algo ainda mais excelente, queridos. Sabe, um planejamento pedagógico para as crianças, um trabalho, sabe, sequenciado para as crianças, para os jovens. Para quê, queridos? Para que a gente possa trabalhar princípios, para que a gente possa discipular essa nação dentro, nos alicerces. E aí, querido, pode ser que por alguns anos ninguém veja a igreja. Claro que a igreja tem feito muito pelo nosso país. Mas eu creio que o Espírito Santo quer nos levantar para a gente pegar uma enxada, todo mundo, e começar a fazer essa obra. Essa obra é nossa, gente. Que se levantem os intercessores da nossa geração. Os jovens aqui, querido, quando a gente faz um movimento de oração, nós temos que estar em peso aqui intercedendo pela nossa nação. Não é meia dúzia de pessoas, não. É muita gente aqui. É um peso de gente intercedendo, abençoando a nossa nação, entendendo. Ontem eu estava olhando, né, tinha uma live de um jovem lá do Ministério Zion, que ele chama Krigner, não sei se vocês conhecem, né? E ele atua muito nessa área de política e tem sido preparado para a área da política. E ele falou isso, ele falou assim, ó, eu não conheço um jovem que tenha sido levantado com o ministério de intercessão nesse Brasil. Não tem. Não tem, querido, porque todo mundo quer pregar na frente da telinha, todo mundo quer fazer vídeo legal na internet e ter sua voz ouvida. Mas nós temos que entender que agora é hora da igreja entrar nas fundações. Olha o que aconteceu com esse povo lá em Esdras, tinha só o alicerce. Eles tinham que cantar e começar a grande obra, eles tinham que tocar a trombeta e começar a trabalhar. E talvez a igreja brasileira já construiu alguns alicerces, mas Deus quer que nos próximos anos a gente possa pegar as enxadas e fazer algo, querido, que tem que ser feito. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar. Não é fazer o que todo mundo acha bonito, é fazer o que tem que ser feito. Não é fazer o que dá popularidade, é fazer o que tem que ser feito. Não é fazer o que é bonito para uma multidão ver e a gente se levantar, não. É o que tem que ser feito. É o que tem que ser feito. Se depender de nós, nós vamos sentar em mesas de reunião e planejamento, e nós vamos planejar, nós vamos fazer um grande projeto para que a igreja de Cristo cresça, avance e influencie essa nação. O pedaço que nos cabe, queridos, o pedaço que te cabe, o pedaço que nos cabe, nós precisamos fazer tudo e entregar tudo o que nós temos para que um novo tempo venha sobre o Brasil, para que um novo tempo venha sobre a nossa nação e para que se levantem pessoas que não se dobram, que não se curvam. Eu creio que Deus vai te dar projetos, eu creio que Deus vai dar projetos para nós. Eu creio que Deus vai levantar, vai trazer, sabe, no nosso coração, na nossa vida, projetos que a gente não enxergava que existiam para a nossa vida, mas para que a gente possa atuar. Em nome de Jesus, você não vai desperdiçar a sua vida, eu creio que Deus tem um propósito para você. Esses dias eu tenho sonhado, sabe, queridos, que em cada ambiente onde nós somos posicionados, que a gente possa ser voz de Deus, com intencionalidade espiritual. Será que eu estou conseguindo explicar para vocês o que eu estou querendo dizer? Intensidade espiritual. Intencionalidade espiritual. Entende? É a gente estar cheio, fazendo de Deus a nossa canção, colocando para fora princípios que nós temos praticado na nossa casa, na nossa vida e influenciando toda uma nação. Então, nós temos duas possibilidades diante do que eu falei. Nós estamos diante de um tempo. E eu não estou aqui querendo falar um clichê para você. E levanta a cabeça. Gente, Deus tem um propósito para nós como igreja brasileira. Deus tem um propósito para nós.
Sabe por que está tendo um levante tão grande quanto a igreja de Cristo? Eu vou falar aqui sem medo para você. É porque a igreja de Cristo está influenciando mais do que eles queriam que estivesse. Os princípios da palavra de Deus estão influenciando mais do que era desejado. À medida que nós nos posicionamos em áreas de influência, o inimigo vai ficar doido querendo, sabe, nos boicotar. A cada dia mais que a gente ocupar espaços, e a gente tem que ser maduro, Deus quer que a gente ocupe todos os espaços na sociedade. Por isso que aqui, queridos, aproveitar que eu estou aqui falando, que eu estou aqui praticamente conversando, batendo um papo com vocês, mas sabe por que nós temos um terço empreendedores aqui? Para de ser bobo e achar que isso não é espiritual. Para de ter cabeça fraca. Porque pessoas que têm a graça de Deus para ser levantados como empreendedores nessa nação precisam de ser apoiados através dos princípios da palavra de Deus. E nós queremos ser um canal para que isso aconteça na vida dessas pessoas. Nós temos que ter essa família, porque para influenciar e para abençoar as famílias, nós precisamos trazer as famílias para cá. Nós precisamos arrastar famílias para cá. Para famílias poderem ser edificadas e abençoadas nos princípios da palavra de Deus. Nós temos terça líderes para levantar uma multidão de líderes. E a partir de 2023 temos alguns planos muito maravilhosos para que a gente possa ser muito mais ainda preciso, sabe? Para trazer aqui diante da igreja planos maravilhosos. E esse projeto que Neemias falou. Neemias disse aqui: vocês estão dentro desse projeto? Tem um projeto muito grande, vocês estão dentro? Então, Terça Líderes é para isso. Quando a gente faz Terça Líderes aqui, é para mostrar um projeto, para falar, vocês estão dentro? E vai ser assim mais ainda no ano que vem, com alguns projetos que temos sonhado e Deus tem colocado no nosso coração. Então, cada coisa, queridos, que nós vamos desenvolver, nós precisamos entender que a atuação da igreja, tem muita gente que fala assim, mas política e igreja, política e religião não se misturam. Se você consegue ser um crente, que dentro da sua casa você aplica os princípios de Deus, que no seu trabalho você acha que você tem que ser fiel a Deus, e na hora de votar, você acha que você pode votar como um pagão, eu não quero ser esse crente. Querido, o nosso cristianismo tem que influenciar tudo na nossa vida. Não tem jeito. A igreja influencia tudo. Influencia a forma como as empresas funcionam. Influencia a forma como os filhos vão ser criados. Não é a igreja, é os princípios da palavra de Deus. E aqui nós estamos ministrando e ensinando a palavra de Deus. Princípios. Os princípios da palavra tem que nortear tudo. A pessoa que você vai escolher para se casar, como você vai criar seus filhos, como eu disse, tudo. A forma como você vai administrar suas finanças, a forma como você vai liderar. Tudo. Tudo. Amém?